Momento devocional Vida Nova, com o pastor Fernando Freitas. Todos nós temos muitos heróis. Heróis que fizeram coisas maravilhosas, seja pelo nosso país, sejam pela nossa infância, seja pela nossa família, seja pela humanidade. Por exemplo, um dos heróis do Brasil, um dos heróis nacionais, é o Tiradentes. Ele é considerado o herói nacional, o primeiro mártir da independência do Brasil. Nos Estados Unidos há muitos heróis, mas o principal herói do país é George Washington, aquele que lutou pela independência dos Estados Unidos e que acabou sendo também o primeiro presidente dos Estados Unidos. A América Latina tem como herói Simão Bolívar, que foi aquele que lutou pela independência de vários países do domínio espanhol. Assim, vários países do mundo têm os seus heróis. Nós também temos os nossos heróis da infância. Para uns Batman, para outros Superman, Flash. Há muitos heróis infantis. Também há muitos heróis ideológicos. Por exemplo, para mim, um dos meus grandes heróis humanos foi David Livingstone. Desde quando criança, minha mãe usava contar histórias de biografias missionárias, e o missionário que mais me encantou e que eu sempre gostava que a minha mãe lesse, e depois eu procurei aprender muito mais, David Livingstone, que foi um missionário e explorador britânico, e ele trabalhou como missionário e como explorador em praticamente toda a região sul da África, e ele acabou morrendo e sendo enterrado no que hoje é chamada a cidade de Livingstone, que está na Zâmbia, quase fronteira com o Zimbábue. Por causa dele, Deus usou para me chamar para a obra missionária, e eu acabei sendo, com a minha família, missionário na África, em Angola, posteriormente África do Sul e Moçambique, e vivendo a poucos quilômetros de onde está enterrado o coração de David Livingstone, porque o corpo dele está enterrado na Basílica de Westminster, em Londres, na Inglaterra. Mas uma coisa em comum em todos esses heróis é que eles um dia morreram, foram enterrados, e se você for procurar onde eles estão enterrados, provavelmente os seus ossos ainda estejam lá. Foram heróis, tiveram papéis importantes na história, importantes em seus países, importantes nos acontecimentos, são heróis, a história conta deles, mas eles ainda estão lá. Isso sem contar nos líderes religiosos. Buda, incontestavelmente, é um líder religioso. Maomé, incontestavelmente, é um líder religioso. Há outros líderes religiosos hoje, mas também um dia eles morreram, foram enterrados em algum lugar e seus ossos ainda estão lá. Mas hoje, domingo da ressurreição, nós contamos a história de um desses heróis religiosos. Homem que marcou a humanidade, marcou a vida de muita gente e marcou a história da civilização ocidental. Civilização essa que acabou dominando a África e todo o Oriente, a ponto da linha do tempo ser marcada por antes da sua vida e depois da sua vida. É claro, estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem que começou sozinho o seu ministério lá no Oriente, em Israel, tendo apenas 12 homens que o acompanharam primariamente, e posteriormente vários outros homens e muitas mulheres seguiram a Jesus. Mas principalmente Jesus e esses 12, eles começaram um movimento cujo movimento pensava-se que seria ser encerrado, acabaria com a morte do seu líder Jesus Cristo. Pois bem, ele foi crucificado, morto e sepultado. E após a sua morte, foi então que houve uma grande perseguição em Jerusalém, a capital do Império Israelense naquela época, e os seus discípulos, eles acabaram sendo dispersos pelo mundo afora e acabaram indo para a cidade de Antioquia, onde primeiramente eles foram chamados de cristãos, o que na época era muito mais um termo pejorativo
porque significava a estes imitadores de Cristo. Era isso que significava o termo cristão. E a partir daí, o cristianismo, esse movimento revolucionário vindo da cabeça desse homem, ele foi se espalhando e atingindo várias regiões, primariamente da Ásia, e está registrado num dos livros do apóstolo Paulo, que era chamado Estes, que tem revolucionado o mundo, chegaram também até nós. Essas ideias cresceram, saíram da Ásia, tomaram a Europa em geral, e da Europa se espalhou por todo o mundo, especialmente por causa do Império Romano. No ano 300, quando Constantino resolveu, por razões políticas, não foi por razões religiosas, não foi por amor a Jesus, mas por razões políticas, para melhor dominar o mundo, ele cristianizou o império. E por uma canetada, ele cristianizou o Império Romano. Mas foi graças a este ato do imperador Constantino, o cristianismo, então, mais rapidamente foi espalhado pelo mundo afora. Mas o que tem de especial em Jesus em relação a outros líderes ideológicos, líderes religiosos, líderes políticos, líderes nacionais, quaisquer líderes que a gente possa imaginar? A diferença é que no túmulo dos outros você vai encontrar lá ainda os seus ossos ou restos mortais. Jesus Cristo tem o seu túmulo vazio. Tem o seu túmulo vazio porque, assim como ele havia dito que após a sua morte, no terceiro dia, não é depois de 3 dias, mas no terceiro dia, sexta-feira o primeiro dia, sábado o segundo dia, domingo o terceiro dia, ele iria ressuscitar. E hoje, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus, nós estamos celebrando a vitória do único líder religioso, o único que transformou o mundo com as suas ideias revolucionárias, cujo túmulo ainda está vazio, cujos ideais têm transtornado o mundo, mas muito mais do que transtornado o mundo, tem transformado pessoas. Uma delas sou eu. Como é bom seguir um líder, seguir ideias, seguir movimento, seguir o ideal de vida, que tem comprovativamente transformado vidas para o reino do seu amor. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Maria e algumas outras pessoas foram até o jardim onde estava o túmulo de Jesus, como era o costume da época, para embalsamar o corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus, porque não tiveram tempo logo após a crucificação de Jesus. E quando lá chegaram, encontraram um varão, um anjo, sentado sobre o túmulo. E uma das mulheres, então chorando, perguntou: me fala, para onde levaram o meu Senhor? E então aquele anjo, dizendo para a mulher, disse a frase que tem mudado vidas. Porque procura entre os mortos aquele que vive. E esta é a razão do cristianismo hoje. Jesus não está entre os mortos como todos os outros ideólogos, como todos os outros líderes, como todos os outros revolucionários que tiveram seus valores no momento certo. Mas por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele vivo está, e o Senhor hoje não somente está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos, mas também Jesus pode morar dentro da sua vida, como hoje mora no meu coração, mora na minha vida. Transformou a minha mente, transformou o meu coração, transformou a minha alma, transformou a minha maneira de ser, transformou a minha maneira de pensar, transformou a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de viver com a minha família, a minha maneira de viver na sociedade onde eu estou. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo, e porque Ele está vivo, e porque Ele ressuscitou, Ele traz um novo sentido para a sua vida e para a minha vida.
bastando que para isso depositemos nas mãos do Senhor Jesus toda a nossa vida, todo o nosso futuro, todo o nosso ideal, todo o nosso desejo, todo o nosso coração. Jesus Cristo ressuscitou. Esta é a grande nova que ninguém nunca, jamais conseguiu calar. Nem a política com toda a sua força, nem mesmo aqueles que disseram que o cristianismo ou que a religião seria o ópio do povo, seria aquilo que anestesia o povo, seria aquilo que coloca o povo à parte da realidade da sociedade. Nem mesmo os mais ferrenhos conseguiram calar a alegria e o prazer que os cristãos têm por Jesus Cristo ter morrido por você e por mim e ter ressuscitado, tendo vencido a morte, ou num linguajar mais simples, ter matado a morte. E esse Jesus que ressuscitou, ele traz vida para todo aquele que nele crê. E você pode crer nisto. Você pode ser mudado, pode ser transformado pela vida de Jesus, como eu fui transformado pela vida de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Verdade que tem transformado a vida de muitos, tem transformado a vida da sociedade, tem transformado o mundo como um todo, como também transformou a minha própria vida. Obrigado, Senhor, porque Jesus venceu a morte e porque a morte foi vencida, ela não tem mais poder sobre as nossas almas, ela já não nos mete mais medo, porque a nossa confiança está totalmente em Jesus, que venceu o mundo, e nós também poderemos vencer no poder que há no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, e abençoe a todos que estão me ouvindo nesse momento, que neste dia de domingo também está celebrando a grande vitória que o mundo jamais conheceu outra igual. A verdade da ressurreição de Jesus. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Feliz domingo da ressurreição. Este foi o seu momento devocional Vida Nova, com o pastor Fernando Freitas.